Olá, bem-vindo ao Pedagogia Concurso, sou o professor Cristiano e hoje vamos resolver treinar questões sobre alfabetização e letramento. É um tema recorrente de conhecimento específico na maioria dos conteúdos programáticos dos editais em todo o Brasil para professor de educação infantil e séries iniciais. Então, por que questões? Por que eu falo tanto nessas questões? Porque esse método ajudará você a adquirir melhor compreensão dos diversos estilos de questões atualmente cobrados nas provas. Então, com essa vivência, você vai adquirir segurança e vai melhorar o seu desempenho nos resultados das provas. Então, vamos resolver aqui mais uma questão do ano de 2015, a banca CETRED, da Prefeitura de São Benedito, no Ceará. Então, prova para educação infantil. Então, vamos a uma questão aí, como vocês podem ver, Paulo Freire, tá? Paulo Freire na educação infantil. O Paulo Freire, ele fala muito da questão do EJA, tá? Da educação de jovens e adultos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui cada alternativa, né? Eu vou ler aqui a questão para vocês. Então, o verbete alfabetização é relevante se considerarmos que o pensamento pedagógico e social de Paulo Freire tem suas bases assentadas nas primeiras experiências realizadas entre os anos de 1957 a 1964. Nas obras de Paulo Freire podem-se extrair muitas contribuições para o processo de alfabetização. Então, a respeito das ideias desse autor, né, sobre alfabetização, o que é correto afirmar? Então, eu vou estar aqui comentando, né, com vocês primeiro as alternativas que estão erradas, tá bom? Então, vamos lá, né? Agora nós vamos passar a caneta vermelha aí. Então, vamos primeiro para a alternativa A. O professor deve ser alienado para não influenciar o progresso dos alunos, né? Então, a palavra, né, que deixou a alternativa errada aqui, né, foi a questão alienado, tá? Então, deixa eu aqui passar a caneta em alienado, tá bom? Então, essa alternativa ela ficou errada, né? Porque como assim alienado, né? No caso, ele não está preocupado com nada, né? Ele não se preocupa com o próximo, né? No caso aqui, o progresso dos alunos, tá? Então, no caso aqui, o professor ele é mediador, tá bom? O professor ele deve ser mediador para influenciar o progresso dos alunos, tem que ser participativo, tá bom? Vamos lá para a próxima, né? A alternativa B. A aprendizagem da leitura e da escrita deve ser um processo neutro, alheio à realidade. Então, no caso aqui, né, um processo neutro, né? Então, no caso aqui, o professor ele tem que ser o quê, né? Ele tem que participar, ele tem que ser ativo e não neutro, né? Alheio à realidade. Não, ele tem que participar dessa realidade. Como eu falei na alternativa anterior, o professor tem que ser mediador, tá bom? Então, neutro não. Em concurso, existem aí palavras positivas e negativas. Então, aqui neutro, neutralidade, né? No caso, são palavras negativas, tá bom? Vamos lá, a alternativa C. Então, vamos lá, letra C. A alfabetização depende exclusivamente da capacidade de memorização dos educandos, né? No caso aqui,
memorização, decoreba, né? No caso aqui, não, né? Exclusivamente, eu não vou nem riscar aqui o exclusivamente, só a memorização já deixou a alternativa errada. Inclusive, o Paulo Freire, né? Ele é um crítico da educação bancária, tá bom? Então, no caso aqui, a letra C, ela está errada, tá bom? Vamos para a próxima alternativa. Letra D. Os temas geradores são conteúdos extraídos da cartilha escolar e têm a intenção da padronização do currículo. Então, aqui, né, já podemos grifar aqui essa padronização, tá? Então, deixa eu marcar aqui. Né? A padronização. Então, a padronização é uma palavra negativa, tá? No caso, é uma rigidez do currículo. O currículo ele deve ser o quê? Flexível. Vamos lembrar do PPP, do Projeto Político Pedagógico. Ele tem que ser flexível, tem que ser descentralizado. No caso aqui, quando nós falamos de padronização, rigidez, centralização, né? No caso, são o quê? Palavras negativas, tá? Então, no caso aqui, não, tá? A alternativa, a letra D, ela está errada. Então, analisamos todas aqui, e aqui sobrou, né? É a letra E. Eu vou estar comentando aqui porque ela está correta, tá bom? Vamos lá. Pontos importantes, eu sempre falo aqui, a questão da pergunta. Muita gente não se atenta, mas as perguntas têm informações riquíssimas, né? Como diz aí Sócrates, né? A dúvida é o princípio da sabedoria. Então, nós temos que analisar as questões. Então, todas as questões, ela tem um texto de apoio, né? E uma voz de comando. Então, o texto de apoio aqui, vou grifar, né? Já grifei aqui para vocês. Então, no caso, aqui é o pedagógico e social, tá? Questão do pensamento pedagógico e social, anotem aí. E a respeito das ideias desse autor sobre a alfabetização. Então, olha só, Paulo Freire aí, né, alfabetizador, tá bom? Então, lá do EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, né? Então, trabalho que o Paulo Freire fez aí em Angicos em 1960, né? Mas não vamos nos adentrar aí aos detalhes. Então, no caso, a alternativa correta aí é a letra E. Então, não basta entender a palavra, é necessário entender o contexto social e político da palavra e de quem aprende a palavra. Então, o contexto social e político da palavra. Não é necessário apenas você entender, você tem que compreender e relacionar essa palavra à contextualização mundo, né? Então você tem que explicar o significado da palavra no contexto do seu mundo, de comunidade, de bairro e de cidade, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, essa enquete de hoje sobre alfabetização foi muito importante a participação de vocês. Então, temos aí diariamente a enquete, você escolhe o tema e ao vivo, às 22 horas, eu sempre resolvo e comento questões aqui com vocês. Então, siga-nos nas redes sociais, estamos presentes aí sempre, Pedagogia Concursos. Então, no Instagram, no Facebook, Pinterest, YouTube, LinkedIn e o WhatsApp, né? Fale comigo, tá? DDD 13 99768 8286. Então, eu mesmo aqui respondo as perguntas de vocês aqui pelo WhatsApp.
tá bom? Visite-nos no nosso site pedagogiaconcursos.com. Então, essas questões comentadas vão estar disponíveis aí para vocês aqui nas redes sociais por 24 horas, tá bom? Então, os nossos alunos vão estar disponíveis aí na plataforma, tá bom? Então, siga-nos aí nas redes sociais e grupo e sempre com mais questões comentadas. E o nosso WhatsApp aí para caso você queira falar comigo. Então, vamos para a próxima questão.